Aplauda mais forte, Ele merece toda a nossa honra e nossa glória, a Ele seja o louvor. Meus amigos, eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e estou na cidade de Bauru, na rua Cussi Júnior, 325, e para quem nos acompanha ao vivo, este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, e temos boas novas. Amanhã, segunda-feira, teremos a reunião dos filhos de Abraão. É uma reunião exclusiva para quem quer prosperar, para quem quer aprender a vencer financeiramente, às 19 horas e 30 minutos. E a maior e a melhor notícia de todos, dia 8 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, terça-feira, nós vamos receber o missionário R.R. Soares em Bauru, e vai ser maravilhosa esta reunião, reunião única de fé e milagres para a glória de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Esta oração é conhecida por todo mundo, gente. O que está escrito lá em Mateus 6, 9? Quem lembra? Hein, gente? Lembra? É coisa séria, gente. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, ou o teu nome. Irmãos, esta palavra é maravilhosa, uma oração linda que Jesus nos ensinou, e na verdade é uma oração modelo, é uma oração padrão. Por quê? Todas as demais orações, elas devem partir desses princípios que foram ali ensinados. Ninguém tem que inventar nada. Você vê que Jesus não ora pelas baleias, pelos golfinhos. Jesus não ora para o mundo acabar. Não, Jesus ora glorificando ao Pai, pedindo o pão de cada dia, pedindo perdão pelos pecados. Resumindo, ali está aquilo que a gente deve pedir a Deus. Oh, mas eu sou impedido de orar por outras coisas? Não, mas não foge muito disso não, que você pode perder a cabeça. Então, dentro daquilo que o Senhor deixou é que está a nossa vitória. Mas onde eu quero chegar? É uma oração conhecida por muitos, sim ou não? Ou posso dizer inversamente, é uma oração conhecida por todos. Não tem uma pessoa que não conheça a oração do Pai Nosso. Isso no mundo inteiro, não é só aqui não, no mundo inteiro. Embora seja uma oração conhecida por todos, não é uma oração que deve ser feita por todos. Como assim? Eu vou te explicar. Ele começa aqui, esta oração, colocando uma barreira. Como é que ele começa a oração? Pai nosso que estás no céu. Essa oração não é para ser feita por todos. Essa oração é para ser feita pelos filhos, porque só filho pode chamar o pai de pai. Aqui nós já temos uma barreira, logo no primeiro passo. Eu nunca tinha percebido isso. Eu não posso chamar qualquer um de pai, qualquer um que eu encontrar na rua, nem o presidente da república de pai. Porque o senhor está falando de qualquer um, mas Deus, mas Ele é pai. Pai de quem? Pai dos seus filhos. Pastor, pelo amor de Deus, desse jeito o senhor vai acabar com tudo. Calma. Todos somos criatura de Deus, filhos não. Para ser filho tem um processo. Para ser filho tem algumas exigências. Para ser filho tem algumas barreiras que a gente vai ter que vencer. Somos originalmente criados por Deus. Mas filhos nós fomos recebidos depois. Quem está entendendo? Pai nosso que estás nos céus. Para chamar de pai tem que ser? Nunca mais se esqueça isso. Para chamar de pai tem que ser? Para chamar de pai tem que ser? Coisas que muitas vezes a gente nunca falou e nunca ouviu. Por quê? Porque não agrada a maioria das pessoas. As pessoas gostam de seguir os seus próprios caminhos, de andar segundo o seu próprio entendimento e até segundo a sua própria vaidade. É como aquela ideia que as pessoas têm: Deus é tão bom que Ele nunca vai lançar uma pessoa no inferno. Não, realmente Deus nunca vai lançar. É a pessoa que vai se jogar mesmo. Até porque você pode escolher algo no começo. No fim, você só arca com as consequências da sua escolha. No começo se escolhe e no fim se suporta. Quem escolheu direito hoje vai receber os benefícios amanhã. Quem escolheu errado hoje vai suportar o prejuízo amanhã.
Falaram para Jesus: o senhor por acaso vai condenar a gente? Jesus disse: não, eu não condeno ninguém, mas a palavra que eu prego, essa vos condenará no último dia. Meu Deus do céu, isso chega a arrepia a gente. Pai nosso que estais nos céus. Tem tanta gente que nem Deus acredita, como é que pode orar isso aqui? Tem tanta gente que não respeita a Deus, blasfema contra Deus. Tem tanta gente que não age como filho e nem tem interesse de ser. E quando tem uma luta, uma dificuldade, um aperto, uma ansiedade, ele quer fazer a oração do Pai Nosso. Só que ele já é barrado logo na primeira. Eu lembro que quando menino, deixa eu contar uma aqui antes que vocês durmam. Quando menino, eu arrumei um emprego muito cedo, fui trabalhar na farmácia com 15 anos, 14 para 15 anos. E tinha um salário muito bom, farmácia paga bem. Eu fui trabalhar no depósito. Só que sem Deus, sem família estruturada, o que eu fiz? Fui para Gandaia. 15 anos de idade, comprei um Fiat 147, para vocês verem como eu estava louco. Já comecei comprando um Fiat 147, sem carta, com 15 anos de idade, e ainda compro um Fiat 147. Quem conheceu o Fiat 147? Irmãos, diz que tem um monte lá em Santos, porque desce e não consegue subir, fica tudo lá embaixo. E eu comprei um carro desse, fui para a balada, fomos numa boate, porque boate não é só lugar totalmente errado não, lugar meio errado também chama boate. Baile, o pessoal vai para dançar. Juntei amigos e fui. Chegando lá, todos menores de idade. E nós entramos, ninguém perguntou nada, porque você pagava para entrar. Só que você recebia uma comanda. Passamos ali na porta, entramos. Daqui a pouco não achamos nada interessante lá dentro. Com 15 anos de idade também você não sabe nem o que está fazendo ali. E resolvemos ir embora. Quando passamos na portaria, eu entreguei a minha comanda, o outro entregou a dele, o outro entregou a dele, e um terceiro perdeu a comanda. Esses lugares, irmão, para você levar uma surra não custa nada. Quem conhece o mundo aí fora, arrumar uma briga, você apanha de graça. E esse amigo foi e falou: olha, eu perdi minha comanda. Não, então você vai ter que pagar R$50. O salário mínimo era 70 naquela época. Aí eu falei: meu amigo, ele não tem onde cair morto, rapaz. E outra coisa, eu vou na delegacia, porque ele é menor de idade, ele não podia nem estar aí dentro. Aí o segurança falou para mim: pode ir lá, o dono é o delegado. Se a gente tivesse sido barrado na entrada, nós não teríamos sofrido esse problema na saída. Irmãos, a oração do Pai Nosso já tem uma barreira de entrada. Pai Nosso que está no céu. Se você não é filho, você nem precisa prosseguir. Você pode parar por ali mesmo. Agora, pastor, todo mundo é filho? Não, todo mundo é criatura. Vamos lá para Gênesis 1:27. Se você não deixar ele ir embora, eu vou na delegacia. Pode ir, o dono é o delegado. Falei: agora eu estou dentro d'água. São coisas que a gente nunca mais esquece, né, gente? E criou Deus, o homem, a sua imagem. Deus o criou, macho e fêmea, o quê? Os criou. Deixa eu ler de novo isso aqui enquanto pode, porque já está quase ficando proibido a leitura desse texto. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pode ser que daqui uns 5 anos eu esteja até preso, porque eu estou lendo isso aqui. Qualquer coisa vocês mandam lá a marmita na cadeia, não esqueça de mim, tá bom? Mas onde eu quero chegar? Os criou. Criação é diferente de filiação. Na criação, nós temos uma relação de origem e existência. Eu faço acontecer e eu mantenho aquilo pelo tempo que eu quiser. Na filiação, você tem uma relação de geração e identidade. Como assim, pastor? Quando eu crio uma caixa acústica como essa, aqui está a minha ideia, aqui está o meu trabalho, aqui está a minha dedicação, mas ela não tem meu DNA, ela não tem o meu jeito de ser, ela não tem a minha procedência, ela não tem a essência que eu tenho, ela é criação. Eu não posso ser pai de uma caixa de som. Agora, de uma pessoa eu posso ser, posso ou não posso? Quando Deus criou o homem, imagem e semelhança, a única pessoa que mais se aproximou da condição de filho foi o Adão.
Só que logo em seguida ele peca, e a natureza que ele tinha, que era parecida com a natureza do Senhor, ela foi prejudicada por conta do pecado. Ele foi separado do Pai. Dali para frente você não tem nada e nenhum ser humano que tenha pelo menos a pretensão de ser um filho de Deus. Não há possibilidade, pelo contrário. A Bíblia diz que a humanidade foi entregue à vaidade. Resumindo, estávamos na mão do diabo. O homem passou a ser mais parecido com o diabo do que com Deus. E se você olhar, isso não é tão estranho. Até porque chegaram na Lua, pisaram na Lua, inventaram bomba nuclear, mas a cura do câncer ninguém inventou ainda. Verdade ou não? Ninguém inventou a cura do câncer. Como é que pode? Conseguem tudo o que querem. Você vê que em 3 meses colocaram máscara na cara de todo mundo, proibiu gente de sair na rua, fechou o comércio, acabou com tudo. Mas a droga ninguém consegue combater. Não é estranho isso? Sim ou não? Imagina se a Rede Globo fizesse o placar da morte da droga. Hoje morreram só na cidade de Bauru 12 pessoas de overdose. Acidentes de trânsito foram 4. Violência doméstica, 46. Sem contar aqueles que morreram por morte súbita. Assaltos foram 65, só praticados por usuários de droga. Não, ninguém fala nada. Droga mata mais do que qualquer doença, viu gente? E mata não só o usuário, mata quem está em volta, mata toda a sociedade. Mas eles não têm interesse. Por quê? Porque infelizmente o homem é mais parecido com o demônio do que com Deus. Ai pastor, que ofensa. Que mundo você vive? Onde mata-se por dinheiro, por um celular, por uma bolsinha de moedas. Aonde pica-se o marido, mata pai, mata mãe, a paulada. Você vai dizer que uma pessoa dessa é parecida com Deus, irmão? Aonde a injustiça reina, aonde vende-se sentença. Imagina, uma pessoa que ganha 40, 50 mil reais por mês, ela tem necessidade de vender uma sentença, prejudicando a vida de uma pessoa, destruindo a vida de uma pessoa, mas é por conta da natureza do homem. O homem é criatura. Na criação tem a ideia, na criação tem o empenho, na criação tem a força, mas não tem a identidade, não tem a natureza daquela pessoa. Por isso que o Senhor precisava resolver essa questão. Pastor, mas como assim? Nem todo mundo é filho de Deus. E se não é filho de Deus, é filho de quem? Eu vou te revelar agora. João 8,44. Primeiro, nós entendemos que a oração do Pai Nosso já tem uma cláusula de barreira. Começa com o Pai Nosso, e só pode chamar de Pai quem é filho. Depois nós aprendemos e entendemos que Deus criou todas as pessoas. Mas criação é diferente de filiação. Na criação nós temos a relação de origem e existência. E na filiação a nossa relação é de geração e identidade. Você passa a ter a cara daquela pessoa, o DNA daquela pessoa, os traços daquela pessoa. Visitei meu pai ontem, careca, não sobrou nada. Comecei a cortar o cabelo no irmão Nilton fazem 2 anos. Cheguei lá e falei, irmão Nilton, eu estou percebendo que eu estou ficando um pouco careca aqui. Não, pastor, o senhor tem muito cabelo. Todo cabeleireiro é positivo, né? Cadê o irmão Nilton? Ele é sempre positivo, graças a Deus. Falei, irmão Nilton, não era assim, irmão, que ele vai com o espelho, né? Mostrando como ficou o corte. Falei, irmão, não era assim, irmão. Não, pastor, o senhor tem muito cabelo. Quando foi na última, eu fui lá e falei, irmão Nilton, o que está acontecendo? Pastor, realmente está caindo tudo. Falei, agora que o senhor vem avisar? 2 anos depois, eu estou falando do senhor que está caindo meus cabelos. Aí qual é a técnica agora? Eu corto pouco em cima, para poder preservar. Mas daqui a pouco vai ficar só aqui vai ficar aquele buraco do padre. Meu irmão, meu avô era careca. Meu pai é careca. O que você acha que vai ser de mim? Não vai ter jeito. Aí coloca aquelas perucas, né, que dependendo do vento, vira Priscila da TV Colosso, vem para aqui na frente. Tem dia que você sai atrasado, põe muito para trás, vira Chitãozinho Chororó, fica o rabo aqui atrás. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, sinceramente. Mas eu não sou criação do meu pai, eu sou filho do meu pai. Eu tenho os traços dele, eu tenho até o jeito muitas vezes. Às vezes até os gostos. Mas está na gente. Giovana puxou a mãe todinha.
Na beleza, né? Porque no resto foi tudo comigo, irmão. Pensa numa menina encrenqueira. Está aqui hoje, ó, veio me encher a paciência aí. Não, que é isso? Mas é o jeito dela. Não adianta, tentar discutir ali, não vai. Falei para ela, tinha 7 anos. Falei, Giovana, come. Tem um monte de criança passando fome, Giovana. Pelo amor de Deus, come. Ela olhou para mim e falou, então dá para eles, porque eu não quero. Está errado? Dá para bater numa pessoa dessa? Tem um monte de gente passando fome, então dá para eles, porque eu não quero. E um dia, que não sei o que eu chamei a atenção dela, ela olhou para mim e falou, vai, seu gordo. Falei, o quê? Mas com 7, 8 anos também. Hoje não faz não, que eu levo para a delegacia. 7, 8, vai, seu gordo. Falei, o quê, menina? Ela falou, mas está emagrecendo. Ela domina a oratória, né? É DNA, irmão, não tem jeito, está nela. Não tem jeito. Resumindo, criação é diferente de filiação. Pastor, todo mundo é filho de Deus. E quem não é filho de Deus, como é que seria? Olha lá, vós tendes por pai o diabo. Pelo amor de Deus. Olha o Jesus, paz e amor aí que tentam pregar por aí. Jesus é amor. Jesus é uma pessoa que realmente não julgava ninguém. Você até vê na internet, o problema não é Jesus, o problema é o fã-clube. Estão falando da gente, né? Porque com Jesus nós não temos problema. O problema é com os crentes. Os crentes são um retrato de Jesus, irmão. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, e não só isso, fomos recebidos como filhos, aleluia. Em nós está a identidade do Senhor. Se eles não suportam a gente, eles não suportariam Jesus também. Vós tendes por pai o diabo. Você acha Jesus falando que alguém é filho do diabo? Não pode. Não pode, uma coisa dessa não. Jesus é aquele que não condenou ninguém. É lógico, não chegou o dia do juízo. A audiência ainda não chegou, está marcada. É uma angústia tremenda. Você vai numa audiência e às vezes você encerra lá o procedimento e o juiz fala assim, eu dou a sentença ainda hoje. Você olha toda hora para ver o que saiu. Quando sai procedente, você fala, oh, aleluia. Quando está lá improcedente, você fala, eu vou voltar lá. Enquanto não sai a sentença, está tudo bem. Por isso que o mundo ainda consegue e engana-se, achando que Jesus não julga, que Jesus não aponta, que Jesus não faz diferença. Jesus trata todo mundo com igualdade. É verdade, filho de Deus ele trata como filho de Deus, e filho do diabo ele trata como filho do diabo. Tanto é que ele fez isso aqui. Vós tendes por pai o diabo. E o que mais? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Nada mudou. Para quem que Jesus fala isso? Para aquela geração que queria matá-lo. É uma geração que tem sede de sangue. Pregamos isso domingo passado. É uma geração que quer aborto, destruição, adultério, desgraça, droga. É uma geração que quer satisfazer o pai deles, que é o diabo. E o que Jesus diz? Vai lá. Os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio. Olha lá, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai. Ele está contando mentira para todo mundo. Gente, mentira não são só palavras não. Já ouviu falar em ilusão de ótica? Você vê, enxerga uma coisa que não é realidade. Alguém colocou óculos novo em algum momento da vida, você anda assim, ó, parece que o chão está mais alto. Tem gente que vê a vida desse jeito. A pessoa tem um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, uma vida maravilhosa. Do nada, acorda de manhã e fala, deixa eu acabar com tudo. Deixa eu ir ali desgraçar minha vida, já volto. Diga, está amarrado. Na cabeça dessa pessoa, ela vai resolver o problema dela. É o suicida. Não, se eu me matar, acaba tudo. Acaba mesmo. Acaba aqui, começa do outro lado. Mas o diabo não quer que as pessoas saibam. A respeito da própria existência do diabo, você já viu que há uma campanha orquestrada no sentido de que o diabo não existe? Você já viu alguém do mundo falando isso? Diabo não existe. Negócio de diabo, isso é coisa do homem, o inferno é aqui. Não tem esse negócio também? Tem ou não tem? O diabo não existe. Aí tem uma turma de um tal segmento que diz que determinada entidade não é o diabo. Vocês já viram isso também, essa teoria?
Não posso falar o nome, irmão, não pode falar mais nada. Se recuperar meus vídeos antigos, irmão, é prisão perpétua. Tem uma determinada entidade que começa com E e termina com U. E tem um X no meio. Não, não é o diabo, isso não é o diabo. Viram essa semana o que foi lançado lá no Ceará? Numa determinada cidade, pequenininha cidade, uma estátua de Lúcifer, de dezenas de metros de altura. Gastaram 100 mil reais para construir uma estátua do demônio. Os mesmos que dizem que o demônio... Satanistas usam uma estrela de ponta cabeça, que se você verificar, ela encaixa perfeitamente na cara de um bode. A Bíblia diz que no dia do juízo final, à esquerda estarão os bodes, e à direita, as ovelhas. Parece que quem frequenta esses lugares lê a Bíblia e fala assim: nós vamos fazer ao contrário. Tudo que está escrito lá, nós vamos ficar do outro lado. Eu lembro que eu passava numa casa dessas, há muitos anos atrás, em Arthur Alvim, eu era criança, Zona Leste, São Paulo. E tinha a estátua de um bicho vermelho, de chifre com um garfo, e o pé esquerdo dele era de bode. Eu nunca entendi aquilo, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha lido a Bíblia. E eu passava olhando para aquele negócio, passava assim, né? Porque eu não ia ficar de costa, né? Irmãos, e eles insistem em dizer que aquilo não é o diabo. Se aquilo não é o diabo, o que é aquilo? A rainha da Inglaterra, a Xuxa? Vermelho, com garfo, chama como você quiser. Ô pastor, mas isso é uma figura da mitologia, isso é uma figura do imaginário popular. Tudo bem, mas essa aliança também é. E quando você vê alguém com uma aliança na mão esquerda, que é uma figura do imaginário, da cultura, da sociedade, representa o quê? Que eu sou o quê? Que eu sou casado. Você pega um ser vermelho com garfo na mão e chifre, o que é aquilo? É o diabo. Mas só enxerga, aliás, a minha frase, né? Só não enxerga quem não? Não, quem não pode. Nem todo mundo pode. A pessoa que tem por pai o diabo, irmão, ela nunca vai enxergar aquilo que esse mal representa. A pessoa que está debaixo do jugo do pecado, da escravidão, da mentira, do engano, ela não percebe o mal que ela está fazendo. Eu dou sempre exemplo. Você pega um usuário de droga, anda a noite inteira, irmão. Se fosse esforçado assim para salvar o casamento, teria uma família maravilhosa. Se fosse esforçado desse jeito para trabalhar, estaria rico. Mas não, só tem dedicação para o que não presta. Pula muro, foge de polícia, não sente frio. Perceberam? Você está morrendo de frio, eles passam como se nada estivesse acontecendo. E tiram um sarro da gente ainda. Lá na São João, quando começou a dar o tal do auxílio, na pandemia, passavam do nosso lado e falavam assim: vamos buscar o auxílio crack. Debochando da gente, coitados. Chegaram no fundo do poço. Não tem mais nada, perderam família, casa. Mas não vamos falar dele não, vamos falar de quem está bem. Cuidado para o diabo não te enganar, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Todas as pessoas que vão embora da igreja, qual é o argumento? Ai, não gostei do que falou. Ai, não gostei do que eu ouvi. Gente, hoje você ter um pastor honesto, dedicado, que tem compromisso com a verdade, já é um privilégio. Agora, achar que a palavra que ele colocou não foi bem encaixada. Passa manteiga que encaixa. Eu lembro de uma senhora, numa das igrejas que eu passei, a filha, obreirinha, irmão, maravilhosa, uma moça que se casasse com o meu filho, eu ficaria feliz da vida. Se apaixonou por um cabeleireiro, sei lá de onde, que um dia tinha sido mulher, virou homem de novo, um demônio que eu não entendi nada. Ô pastor, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu conheci um rapaz, eu estou querendo namorar. Falei, o quê? Falei, moça, você nasceu na igreja, quem é a pessoa? Não, é fulano de tal. Aí ele tinha um filho também. E ela, moça pura, nunca teve contato com nada e com ninguém. Falei, mãe, você não pode fazer isso. Você tem que encontrar uma pessoa que esteja no seu nível espiritual, moral, familiar. Você não pode entrar nisso. Pastor, olha, eu vou orar e amanhã eu falo com o senhor. Tá bom. No outro dia veio ela e a mãe.
Falei, pois não, queridas. Olha, pastor, eu orei, falei com a minha mãe também, e minha mãe autorizou. Falei, irmã, o que a senhora acha disso? A sua filha, uma obreira da igreja de 18, 19 anos, uma moça que tem tudo para ter um bom casamento, uma vida digna, decente, abençoada. A senhora vai deixar ela se envolver com uma pessoa mais velha, que já foi casado, já teve outras histórias, tem até filhos, irmã, e nem da igreja é. Fala, ai pastor, é a escolha dela, né? Falei, irmã, a escolha dela, mas a senhora é autoridade, fala firme com ela. Pastor, eu vou respeitar. Falei, então, lavo as minhas mãos. Resumindo, as duas foram embora da igreja, porque não concordaram com o meu conselho, e a moça acabou se entregando naquilo, nem seu fim, nem quero saber também. Alguém foi atrás da mãe. Ô irmã, a senhora não está indo na igreja, o que está acontecendo? Aí o pastor deu um atendimento lá que eu não gostei. Tá, mas a senhora não gostou de quê? Ai, não sei, não foi um atendimento satisfatório. Até hoje eu estou tentando entender o que é um atendimento não satisfatório. O que seria um atendimento não satisfatório? Imagina você vai preso e o delegado fala, você está sendo preso porque você teve um comportamento não satisfatório. Você vai falar, mas eu quero saber o que é o não satisfatório. Ah, envolve muitas coisas. Não tem como, não dá nem para se defender disso, é verdade ou não? Mas você vê o engano. Ali Satanás não enganou uma pessoa não, irmãos. Ali Satanás enganou duas de uma vez só. Abra os olhos. Quem está em pé, vigie para não cair. É o engano das riquezas, dinheiro fácil. Verdade. O engano dos prazeres, o engano do brilho desse mundo, o engano da jogatina. A pessoa está recebendo Bolsa Família e gastando em jogo, irmão. Isso aí é para a pessoa comer, isso aí não é para a pessoa jogar, não. Eu acho que quem faz isso deve até ser preso, está cometendo um crime contra a sociedade, porque esse dinheiro é dos impostos de cada um de nós, para ajudar quem precisa, não é para ajudar quem não quer nada com a vida, não. Eu acho, gastou lá, tinha que responder um processo, restituir em dobro. Alguém concorda ou discorda? Você recebe para comer, você vai jogar? E jogar onde? No tigrinho. Ô irmão, mas é um engano. A pessoa acha por A mais B que ela tem o risco corre o risco de ficar rica no sofá da casa dela. Se jogo fosse bom, ninguém queria ser dono da banca, meu irmão. Todo mundo queria ser jogador. Só quem vive bem é o dono da banca. A bebida a mesma coisa. Vou tomar uma para esquecer. O problema é que bebe para esquecer, depois acorda e lembra tudo de volta. Um me procurou uma vez, pastor, minha mulher me abandonou, acabou com tudo, acabou com minha vida. Eu sou um presbítero da Assembleia de Deus, um bafo de cachaça. Eu sou um presbítero da Assembleia de Deus, mas depois do que aconteceu eu me desviei, fiquei desgostoso, sabe? Acabou com a minha vida, mas eu tenho certeza, eu vou reconquistar. Falei, irmão, posso ser sincero contigo? Falei, amigo, se como presbítero ela te abandonou, como que cachaceira não vai te querer ver nem pintado de ouro? Primeira coisa que você tem que fazer é parar com isso. Volta para Jesus, se reconstrói. Até porque há duas pessoas num casamento, sim ou não? E qual é a primeira pessoa mais importante do seu casamento? Estão com dúvida, né? É você. Você é a primeira pessoa mais importante do seu casamento. E o cônjuge é a segunda pessoa. Porque se você não se cuidar, você vai perder o seu cônjuge. Se você não agir corretamente, você acaba perdendo. Se você não amar, acaba perdendo do mesmo modo. Então você tem que entender a sua importância nessa relação. Às vezes a pessoa quer uma mulher maravilhosa, mas ele mesmo não se cuida. Irmão, comprei um desodorante. Caro, irmão. Está mais caro que o sovaco, irmão. R$14 um desodorante, irmão. R$14 um desodorante. Fui no atacadão para ver se era menos, é 12. Tá demais, irmão, que a gasolina que eu gastei até lá não compensou. Passei o desodorante, meia hora depois eu estava cheirando mofo. Falei, não pode, Deus me livre, irmão. Já sou gordo, fedido, acabou. O gordinho tem que ser cheiroso, irmão. É ou não é? Gordinho, a gente tem que ter qualidade, irmão, é verdade. As coisas só sobrevivem quando a gente tem qualidade. Ô pastor, mas eu tenho muitos defeitos. Eu também, se eu for colocar num papel. Eu gostei da resposta de um pastor, um daqueles
da rebeldia, ouvindo ele pregar e anotando. No final procurou ele na frente do altar e falou: pastor, o senhor cometeu 11 erros na pregação. E esse pastor olhou para ele e falou: só? Eu achei que eu tivesse errado mais. Irmão, se eu for colocar todos os meus defeitos no papel, enche uma folha. Mas se eu for colocar as minhas qualidades, eu acho que dá para encher 2. Pastor, mas é só o senhor? Não, você também. Porque se no teu caso também os seus defeitos fossem maiores do que as suas qualidades, sua mulher já não te suportaria há muito tempo. Seu patrão também não, seu marido também não. Porque na verdade, a gente faz um balanço. É que nem loja, comércio, empresa. Tem dia que vende bem, tem dia que não vende nada. Então no dia que vende bem, você abre a loja. Oh, agora está um sucesso. Quando não vende nada, você encerra. Não, você vai abrir no outro dia para ver se recupera, é verdade ou não? No final do mês você faz um pequeno balanço. E no último dia do ano, você faz o balanço geral. Aí você sabe se o negócio está dando lucro ou prejuízo. A vida da gente é do mesmo jeito. Você só é suportável quando no final das contas as suas qualidades excederem seus defeitos. Se você tiver mais defeito do que qualidade, você não serve. Você vai ser descartado de qualquer relação, de qualquer situação. É verdade. Quer dizer, estou eu aqui. Essa semana foi demais, aqui tudo é motivo para comer, né? Nasce gente, come, morre gente, come. Faz aniversário, come, aniversário de caminho, come. Vim numa sequência de comideira, irmão, que meu terno ontem não estava fechando. Falei, meu Deus do céu, tem que tirar esse demônio da minha vida. Aí imagina, levanta o braço, aquele cheiro de mofo. Ah não, paletó não fecha. Cheiro de mofo debaixo do braço, nem eu ia me querer. Falei, não, a primeira coisa é trocar o desodorante. O gordinho tem que ser cheiroso. Passei um perfume hoje de manhã. Verdade. Ajeita a barba que esconde o papo. Houve uma circular na igreja que barba era proibido. Não vamos usar barba, a não ser que tenha motivo. Eu falei, pastor, o meu é o papo. Então dá uma disfarçada, eu tenho razão e motivo. Resumindo, a barba recebeu licenciamento. Amigos, quando a gente vê a possibilidade de alguém ser filho do demônio, existe. E quem é filho do demônio não pode orar, Pai nosso que estás no céu. O pai dele não está no céu. Um cidadão um dia me esculhambou na internet, eu fui esculhambar ele também. Ele mandou para mim, calma irmão. Falei, irmão, caramba, não sou filho do mesmo pai que você? E não sou mesmo. Ai, mas Deus é pai de todos. Então escreve a Bíblia de novo. Não é o que a Bíblia diz. Vocês têm por pai o diabo. Por isso que Jesus morreu na cruz. Você acha que se ele fosse do jeito que as pessoas pintam ele hoje, ele teria morrido na cruz? Claro que não. Teria se aliado a Roma. Teria recebido até um ministério, que não bíblico, né? Do governo. Teria morrido rico, velho. Verdade. Mas cheio de canalhas em sua volta. Cheio de gente perturbada, rebelde, desobediente, insatisfeita com tudo. Jesus fez o sacudimento o tempo inteiro, irmão. É verdade. Quando via que tinha muita gente, Jesus dizia, vamos passar para o outro lado. Porque não era todo mundo que ia. Oi pastor, mas Jesus quer todo mundo. Quem falou? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. E se não tiver cansado? Precisa vir não, pode ficar. Passemos para outra margem. Oh, tem pão, pregamos semana passada. Come todo mundo, sobrou 12 cestos. Vai lá gente, manda a brasa. No outro dia chegou a turma toda. Jesus falou, vocês vieram aqui por causa do pão, né? Hoje não tem não, viu? Hoje não tem não, pode cair fora. Os gordos já ficaram com raiva na hora. Quer mexer com gordo é falar de comida, irmão. Se Jesus, paz e amor só está só está na cabeça dos filhos do diabo, irmão. Só filho do diabo que não enxerga Jesus como ele realmente é. Jesus é amor, claro que é. Mas que tipo de amor? A palavra amor é perigosíssima. Minha mãe tinha um tamanco de madeira daquele antigo. Irmão, o nome daquele tamanco era amor. Às vezes era deitado, às vezes era de lado. Não me espancava não, é que eu era tentado mesmo, irmão. Eu falo para minha mãe, você tinha que ter me batido mais, mãe. Eu era demais, eu era daquela criança que as pessoas falavam comigo e falavam, você não manda em mim? Você não é minha mãe? Fui fazer uma visita numa casa uma vez junto com ela, quando eu chegava as pessoas já fechavam a cara. Acho que só minha mãe gostava de mim.
Até hoje, inclusive. E tinha um cavalo assim, todo espelhado em cima de um pilar, irmão. E eu comecei a rodear aquele cavalo. E a dona Marlene está viva até hoje. Deus abençoe a dona Marlene, que era uma parente nossa lá, prima, sogra de um primo. E a dona Marlene dizia: cuidado, filho, olha o cavalo. Aí eu dizia: não, fica tranquilo, não vai dar nada não. Mas por que o menino tem que rodear um negócio desse, irmão? Mas minha mãe não tinha que ter. Mas ela já me batia bastante, é que eu merecia mais. Mas vou falar para você, irmão, cada pancada foi uma lição, foi um aprendizado. Isso é amor. Isso é amor. Quando seu filho fala: mãe, me dá bolada. Não, só depois do almoço. Isso é amor. Vamos para a escola. Ai, mãe, hoje não. Vai. Faz a lição. Não quero. Vai fazer. Enquanto não fizer, você não brinca na rua. Não vai ligar videogame. Não vai pegar celular. Isso é amor. Não, pastor, amor é deixar fazer tudo o que quer. Faça, meu filho. Depois volta e me mata. Porque é isso que vai acontecer. Faça tudo como você quiser. Meus filhos, ninguém mexe. Mexeu com eles, mexeu comigo. Eu sou do tempo que o camarada era preso. Você também deve ser dessa época. E o pai chegava logo depois. E como é que os pais chegavam, você lembra? Irmão, o camarada já começava a cumprir a pena dentro da viatura. Hoje, quem apanha é o policial. Está errado ou não? É esse mundo que vocês vivem também ou só eu? Eu que vim de lá, cheguei agora há pouco. As coisas estão diferentes, irmãos. Por quê? Porque são filhos do diabo. Quando você fala sim para o seu filho, você está deixando a vida dizer não. E o não da vida é muito mais dolorido, meu irmão. É verdade. Quando você não disciplina, o mundo vai disciplinar. É verdade. Mas o diabo engana. Acha que é um bem que está fazendo. Ai, se eu fizer isso, meu filho vai deixar de me amar. Irmão, filho, quanto mais apanha, mais gosta. Dentro dos limites. E claro, né, no nosso tempo, falar isso, meu Deus, já vou ser preso de novo. Neném, não pode. Não pode. Pega a comida. Não pode. E começa, desde pequeno. Roupa. Mãe, vamos comprar roupa? Vamos. Ai, mãe, eu quero essa. Quer? Não, senhora. Que é isso, menina? Que isso é roupa? Isso é roupa de crente? Não, saia tem que ser maior. Essa blusa? Não, pode levantar isso aí. Pode virar para lá. Agora não. Eles mesmos compram para os filhos. E acham lindo. Você vê na internet fotos de crente, irmão. Coloca a blusa decotada, tira a foto lá de cima, aí vem a mãe e escreve: linda. Irmão, se fosse eu, dava um tiro por lá. Eu faço isso até hoje. Até hoje. Ô Giovana, está errado isso aí, pode tirar. Ô pai o caramba, pode tirar. Eu não sou filho do diabo, e nem ela. Eu sou filho de Deus, e quem é filho de Deus anda na verdade. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E pego no pé de mais gente, viu? Pode ter certeza. Esse short aí não está legal não. Vira para lá, muda para cá. Põe uma tarja. Corta, põe só a cara. Quer pôr foto na internet? É da cabeça para cima. Põe 3x4. Põe a foto do RG. Porque quem tinha que conquistar já conquistou. Que sono eu. Sou eu. Não está conquistando mais ninguém. É que nem eu, imagina eu colocar foto na internet. Como diz o outro, pagando de gatinho. Eu já seria um tigre, né? Gatinho já passei faz tempo, né? Não faz sentido. Se você é filho de Deus, você tem que agir como filho de Deus. Na internet, em casa, na rua, no trabalho, em todo lugar. Encontrei uma pessoa, tratei alguma coisa pelo WhatsApp. No meu WhatsApp eu tenho uma foto de gravata. Encontrei a pessoa, estava trabalhando numa obra, chinelo, bermuda, sem fazer barba, despenteado. Dei de cara no elevador, a mulher olhou para mim e falou: Fatioli? Eu não conhecia ela pessoalmente. Falei: sou eu mesmo. Nossa, está diferente na foto. Ela nem disfarçou. Deselegante. Irmão, ninguém é tão bonito quanto a foto da internet, nem tão feio quanto a foto do RG. Fica tranquilo, a gente é sempre meio termo, viu? Foto de lado é vesgo, pode ter certeza.
Vós tendes por pai o diabo. Pastor, e como é que eu faço para me livrar disso? João 1:12. Aí a coisa começa a mudar. Porque o nosso estado original é de criatura. Uma vez que essa criatura se entrega na mão de Satanás e da sua mentira, ela passa a ser filha do diabo. Acabamos de ler isso na Bíblia. Só que em João 1:12 nós temos a solução. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Diga aleluia. Cadê a galeria? Diga aleluia. Não, mas vocês estão na galeria? A galeria é lá em cima. Vamos ver isso aqui de perto. Mas todos, ai, graças a Deus, é tudo que eu queria ouvir. Todos quantos o receberam. Não é todos indiscriminadamente, não. Tem que passar pela catraca, meu irmão. Tem que receber Jesus. Aí você passa a ser feito filho de Deus. Aqui tem um erro que a gente comete sempre. Nós usamos o termo assim, e passaram a ser chamados filhos de Deus. Não, nós não somos chamados filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos enxertados em Deus. Diga aleluia. Nós somos tirados do mundo da perversão e fomos enxertados no Criador e passamos a ser seus filhos. Diga glória a Deus, gente. Então existe criatura, que é o homem no estado original. Existem os filhos do diabo e existem os filhos de Deus. Assim foi, assim é e assim sempre será. Mas para ser filho de Deus tem que recebê-lo. E crer no seu nome. Pastor, então eu estou tranquilo. Eu creio no seu nome. Eu passei a ser filho de Deus. Calma, vamos voltar um pouquinho ao que falamos no início. Criação tem a ver com origem e existência. Certo? Uma vez que a origem se perdeu e a existência se desvirtuou, passa-se a ser filho do diabo. Uma vez que eu adotei a postura bíblica para isso, eu passo a ser filho de Deus. Mas ser filho de Deus é o resultado de uma postura, não é um título. Uma vez que eu recebi o título, sou para sempre. Brasileiro, por exemplo, eu sou para sempre. Ninguém tira isso de mim. Casado, solteiro, gordo, magro, pastor, advogado, morador de Bauru, dono de um cachorro, tudo isso muda. Espero que não mude, mas muda. Agora tem coisas na vida da gente que uma vez adquirido não muda mais. E uma dessas coisas não é a filiação. A filiação, ela depende de uma conduta e postura. Aí sim eu recebo e isso passa a ser para sempre. Mas eu tenho que recebê-la. Ser filho de Deus é o resultado. Aí aqui entra numa problemática que eu sempre trago isso aqui. O Senhor é meu pastor e nada, meus problemas estão resolvidos. Depende, se o Senhor é seu pastor, sim. Se o Senhor não for seu pastor, não. Porque nada a faltar é o resultado na vida de quem tem o Senhor como pastor. Ali não é uma promessa, ali é um aviso. Ali é uma advertência. O Senhor é o seu pastor, nada te falta. Quando Deus é meu pastor, eu tenho hora para entrar e hora para sair. Eu não como o que eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não vou onde eu quero, eu não ando com quem eu quero. Ter o Senhor como pastor é uma condição para nada faltar. O problema é que a gente quer que nada falte, mas não quer o Senhor como pastor. Essa conta não fecha. A gente quer ser filho de Deus, mas não quer recebê-lo. Não vai dar também. Pastor, então como se faz para se tornar filho de Deus? Esse resultado eu quero, eu também. Vamos aqui para João 3:5. Aqui nós temos 2 passos. Ô pastor, o senhor está falando como faz para se tornar filho de Deus. Primeiro é recebê-lo e crer no seu nome. E para ser filho do diabo, o que precisa fazer? Não precisa fazer nada, é só ficar como está. O pecado original, ele já tem essa capacidade. Só fala, não, eu não quero nada com Deus nem com o diabo. Ela já está na mão do diabo. É o estado original. É o exemplo que eu sempre dou. Para enriquecer, o que tem que fazer? Trabalhar, não tem saída.
E para empobrecer? Não precisa fazer nada. É só ficar como está. Para ficar bonito, o que tem que fazer? Tem que se cuidar. E para ficar feio? É só levantar da cama e olhar no espelho, você já tem a resposta. Ninguém sai da cama maravilhoso. E outra coisa, não existe, lembra do slogan do Silvio Santos? Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Hoje ele estaria preso também. Porque tem que respeitar os feios. Hoje está assim, a coisa está séria. Então você vê, João 3,5, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, tá gente? E do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Que mais? O que é nascido da carne, é natural, é criatura. O que é nascido do Espírito é o que? Espírito, é filho, passa a ter a natureza do Senhor. Não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo. Diga comigo, necessário vos é nascer de novo. Lembra que eu disse que a condição mais próxima de filho que alguém chegou, tiveram duas pessoas? Quem foi? Adão e Eva. Não eram filhos, mas eram quase filhos, era muito perto. Depois o homem deixou o pecado entrar e foram separados para sempre, até a vinda de Jesus. Quando Jesus ele vem, o que ele nos ensina? Um novo nascimento. Você morre para o velho homem e nasce de novo. Resumindo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Não tem outro jeito. Pastor, eu não quero morrer para o mundo, para as coisas dessa vida. Eu quero ser aceito como filho de Deus sem nascer de novo. Não tem saída. E o que é o novo nascimento? Eu te explico. É a passagem da velha para a nova criatura. Então você era sambista no passado. Aí você ouve um samba e você começa assim, ó. Já era. Você não nasceu de novo, você é a mesma pessoa. Você entrou para uma igreja. Esse é o perigo. A igreja está cheia de pessoas que estão se convencendo, mas não estão se convertendo, não estão nascendo de novo. São do mundo, apenas frequentam uma igreja. Nascer de novo é a obra de Deus. Frequentar a igreja é a obra do homem. Eu, você, estabelecemos esse ambiente, a gente vem até aqui para cultuar, para se alegrar, para receber palavra. Agora, nascer de novo é uma obra que eu não posso fazer em você. E nem você faz em si mesmo. É uma obra do Espírito Santo. Você passa a ter novos valores, nova visão, novo comportamento, nova mentalidade, nova vida. Você passa a gostar do que não gostava, desgosta do que era apegado. Sabe o pinguço que fala, Deus me livre, eu não posso nem chegar perto, porque senão me dá até água na boca. Você não nasceu de novo, você ainda é um pinguço. É um pinguço convencido. No dia em que você se converte verdadeiramente, você tem até nojo da bebida. Você tem nojo da bebida. Você está entendendo a diferença do novo nascimento? Você não é mais aquela pessoa do passado, você é outra pessoa. Literalmente. Só que esse é um processo dolorido. Como é que se faz para nascer? Como faz? Tem que ser gerado, tem a gravidez, dá um trabalho tremendo, é verdade ou não? Eu lembro da gravidez da Lívia, meu Deus do céu. O Felipe não, mas a Giovana deu um trabalho, estou falando para você. A Lívia ficou desse tamanho, irmão, inchada, não engordou não, inchou. Foi descer na escadaria lá de casa, de lado, porque não conseguia descer de frente. E ela ouviu, pisou num rato, irmão, matou o rato e não percebeu. Precisa entender. Gravidez de alto risco. E mesmo quando não é uma gravidez de alto risco, toda gestação é extremamente complicada. Dói as costas da mulher por conta da barriga. Por que eu sei disso? Porque as mulheres sempre falam isso. E não tem posição. E tem que dormir sentado. E tem que dormir em pé. E tem que não sei o quê. Teve a história do meu cunhado com a esposa dele. A mulher acordou de madrugada e falou, fulano, a bolsa estourou. Ele falou, fica tranquilo, amanhã a gente compra outra.
E a mulher se transforma, e os seios ficam doloridos, e a barriga dá estria, se não cuidar. Olha, vamos já deixar as nossas homenagens para as mães, viu, irmão? Parabéns, viu? Se homem tivesse filho, não tinha um vivo, irmão. Não tinha. Eu mesmo não aguento nada disso. Eu não aguento nada disso. A Lívia quer que eu faça aquela cirurgia da vasectomia. Não, Deus me livre, vai que tem outro filho, a gente não quer. Irmão, eu não tenho coragem. Eu nunca fiz uma cirurgia, nunca cortou nada em mim, raspar nada, furar. Só doava sangue mesmo, porque dava o pão com mortadela lá. Mulher vai, irmão, que é uma beleza, corta aqui, faz ali, sai andando, no outro dia está lavando roupa no rio. Irmão, Jesus falou de nascer de novo. Você vê quando a pessoa entra, né, para o evangelho, ela se converte, ela passa por um processo, às vezes dolorido. Verdade. Você pensa que é fácil entrar numa igreja dessa e se firmar? Até a primeira pessoa te dar um bom dia, irmão, demora um mês. É o processo de gestação, porque um dia eu passei por isso também. Você tenta fazer amizade, você vai chegando de lado nas rodinhas, né? Não deveria ser assim, mas é. Sempre falo para os obreiros, terminando o culto, não reúne entre vocês, reúne com o povo. Ô, minha irmã, vem sempre aqui, primeira vez, que bom, aleluia. Quer falar com quem você já conhece é chover no molhado. E a igreja tem que ser acolhedora, mas não é. Não é. E outra, tem umas que são tão acolhedoras também que mata na gestação. Uma vez eu fui numa igreja para assistir, sentei, começou. Você que está hoje pela primeira vez, levanta a mão. Eu já sei como é que é. Você levanta a mão, canta, solta fogos, puf, aquela... Não quero, eu só fui lá para ouvir uma palavra, mas não teve jeito. Levanta a mão, não sei o que, até que alguém foi lá do meu lado. Você está aqui hoje pela primeira vez? Falei, não pode mentir? Falei, sim, fica de pé, por favor. Irmão, minha vontade é sair correndo, nunca mais voltar. Então é duro, esse período é duro. Fui uma vez numa igreja da libertação, fecha os olhos, falei, vou nada, não sei o que vai acontecer aqui. Fechei um só, fiquei com o outro meio aberto, falei, que eu saio correndo aqui, ninguém me segura. E tinha o Vale do Sal nesse dia, eu falei, eu vou entrar lá, minha vida vai mudar. Eu com a meia furada, irmão, tiro o sapato para passar no vale, vou nada, veio todo mundo para frente, eu fui embora. Como é que eu ia passar no Vale do Sal com a meia furada, irmão? Então é difícil você passar por esse processo e depois vem as críticas, vem as perseguições, vem a zombaria, depois vem as tentações, até que você vai alcançando e ganhando a forma de um filho de Deus, mas é necessário nascer de novo, tem que passar por esse processo. Primeiro, nascer da água, tem que batizar, quem não batizou tem que batizar. Eu ia falar, quem não é batizado levanta a mão, eu fazendo a mesma palhaçada. Vamos fazer ao contrário. Quem já batizou, levanta a mão. Aleluia, feliz Davi. Quem não batizou tem que batizar. É necessário nascer de novo, tem que nascer da água, para cumprir a justiça de Deus, mas também tem que nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Receber a unção poderosa do Senhor e ter uma experiência que você nunca mais vai esquecer na vida. Sabe por que os nossos filhos se perdem? Porque a nossa experiência não vale para eles. E tem crente iludido. Não, meus filhos eu criei dentro da igreja, até eles criarem asas e voarem. Se eles não tiverem um encontro com Deus, não tem jeito. Giovana de novo. Pai, quando é que eu vou me batizar? Eu falei, quando você se converter. Não é só jogar dentro da água. Não, eu não via ela orando, não via ela de olho fechado, não via... Depois inventou, eu vou me batizar só em Israel. Eu falei, o mundo vai acabar e você não vai batizar. Para com esse negócio. Se é com um balde d'água, se é numa piscina, no rio, no mar, não importa. O importante é cumprir a justiça. E depois ter a experiência com o Pai. Tem que buscar. Mas como experiência, se eu venho uma vez por mês na igreja? Ou se eu venho uma vez por semana na igreja, irmão, em 30 dias... Quem vem uma vez por semana só vem 4 vezes por mês na igreja. Se fosse um bingo, qual a chance de ser sorteado? Falando aqui exemplos materiais. E eu não frequento esses lugares também, tá?
A cada 30, você tem 4 chances. Qual a probabilidade? Mas eu vou 8 vezes na aula de inglês no mês, então eu tenho mais probabilidade de falar inglês do que ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou na academia 12 vezes por mês, 18 vezes por mês, então você tem mais chance de ser maromba do que batizado com o Espírito Santo. É pela intensidade, é pela probabilidade, é matemática, gente. Se eu passo um dia na calçada e o outro passa 30 na calçada, quem tem mais chance de ser atropelado? Está amarrado, em nome de Jesus, só um exemplo. Tem que nascer da água e do Espírito. E uma vez que nasce da água e do Espírito, Romanos 8, 14 e 15, viu, gente? Não é 14 não, é 8, 14 e 15. Pai nosso que estás nos céus. Ótimo, frase bonita, mas ali já tem uma cláusula de barreira. Dali não passa. Tem que ser filho de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, já te provei que não. Tem filho do diabo também. E quem é filho do diabo? Quem não é filho de Deus, é por exclusão. E como faz para ser filho de Deus? Nascer da água e do Espírito. E uma vez que eu nasço da água e do Espírito, olha o que diz Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, maiúsculo, é uma pessoa, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Diga Abba Pai, que significa paizinho ou papaizinho. Pastor, o Espírito Santo não existe. Calma, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na criação, Deus já se revela como mais de uma pessoa. Ele é uno e trino. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que o leproso, após sendo curado, voltou e adorou. E Jesus disse assim: só um voltou para dar glória a Deus. A quem que ele adorou mesmo? A Jesus. Jesus não descumpria a palavra. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ter recebido aquela adoração. Ele recebeu. São muitos indícios. Agora o tema não é esse. O tema é: criatura todos somos. Filhos só quem recebeu. E quem recebeu nasce da água e do Espírito. E quem nasce da água e do Espírito, olha o que ele diz: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser filho é um resultado, não é um título. Ser filho é uma consequência de uma vida consagrada, entregue. E a principal e consequência do novo nascimento. Só pode ser filho de Deus quem nasceu de novo. E que nós possamos todos ter esta experiência. Diga obrigado, Jesus. E vamos aplaudir a Ele. Qual que é o refrão, pastor Caio? E que Deus abençoe quem está em casa. Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.